horas em ponto. Olá, muito bom dia. É hora de ficar bem informado sobre o trabalho na Câmara de Goiânia. As escolas municipais poderão ter um plano de segurança em caso de emergência. Então vamos saber os detalhes com a Marina Jorge, direto do plenário. Marina, conta pra gente o que diz esse projeto aprovado hoje. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara. A ideia desse projeto, Mariana, é dar mais segurança tanto para os estudantes quanto para os trabalhadores das escolas municipais e também da rede privada. Eu vou conversar agora com o vereador autor desse projeto, que é o Coronel Urzeda. Vereador, bom dia. O que esse plano tem que apresentar? Quais são as orientações e as ações que ele precisa prever? Bom dia. Nós vimos que, vez ou outra, nas escolas Brasil afora, acontecem coisas de catástrofes ou questão envolvendo segurança pública ou incêndios e muitos desses estabelecimentos de ensino que têm, em sua maioria, né, a minha preocupação, crianças e adolescentes, não tem plano nenhum. Então, por exemplo, aquele último atentado que aconteceu em Santa Catarina, que levou pavor ao Brasil inteiro, que todas as mães e pais ficaram preocupados pela fragilidade que tem uma escola, ou o início de incêndio, ou aqui que nós estamos no Centro-Oeste, por conta de acidentes da natureza, uma sequidão extrema, alguma coisa que aconteça. Nós não temos um planejamento. Então, a preocupação com a experiência que a gente tem em segurança pública é levar para todas as escolas no município de Goiânia, tanto particulares quanto públicas, que elas devem ter, sim, um plano de evacuação emergencial para qualquer coisa que aconteça, para que evite qualquer situação com professores, com administrativos e principalmente com as crianças. Então, orientando essas pessoas para que, caso ocorra, todo mundo saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. Ouvindo aí o senhor falar, eu sou mãe, imagino que muitos pais e mães fiquem pensando nisso, né? Quer dizer, é a segurança dos filhos que está em jogo e é importante ter essa tranquilidade de saber que vai ter um norte ali para a escola seguir. Sim, aguardo que o prefeito sancione e vai ser criado uma comissão que, juntamente com o Corpo de Bombeiro, o competente Corpo de Bombeiro, com a nossa Defesa Civil, com a nossa Guarda Civil Metropolitana e com a nossa Polícia Militar, possam fazer a gestão aí de ter esse plano, né, para que seja objetivado com qualquer situação que necessário e com 2 treinamentos anuais. Um desses treinamentos, obrigatoriamente, não pode ser combinado, ou seja, vai ser sem ninguém ficar sabendo, como se fosse uma realidade mesmo. E um treinamento direcionado, porque para também não machucar ninguém, para as crianças saberem por onde elas vão, para onde tem que ir, se é fora da escola, se é um lugar seguro, se é uma sala, né, se é um início de incêndio, se é um ataque à escola ou se é alguma questão da natureza. Nós vamos treinar em todas essas situações para que, caso ocorra, a gente não tenha percas de vida, a gente não tenha ninguém lesado ou alguém ferido e todo o corpo ali pedagógico, administrativo e as crianças, ou seja, os alunos principalmente, possam sair desse ambiente, né, e que as autoridades possam ali dar o direcionamento para o que vai acontecer, o que vai acontecer ou o que vai ocorrer após essa evacuação. O senhor citou aí o Corpo de Bombeiros, vai ser realmente um parceiro, né, na execução desse projeto? Sempre foi, nós temos a Defesa Civil, que nós não podemos esquecer, mas em relação, por exemplo, a combate a incêndio e também a socorro, é o competente, né, órgão do Corpo de Bombeiros, que é um órgão estadual, mas ele não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, e ele está aqui pronto sempre para que, quando acionado para socorro ou urgência, ele está à disposição. Então nós vamos acionar, sim, uma parceria com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, para poder a gente ter em várias mãos, né, esse planejamento. E não é fácil, por isso que o período é de mais ou menos um ano mais ou menos para adequar, porque só no município nós temos aí quase 300 escolas esse mês, né, fora públicos, fora os privados. E todo mundo vai ter que ter isso aí, porque independente de classe social, independente do lugar que esteja, todas as nossas crianças e adolescentes têm que estar seguros caso ocorra em qualquer lugar, que seja estabelecimento de ensino, um sinistro, um atentado ou algo em relação à catástrofe da natureza. Coronel Urzeda, muito obrigada pela entrevista, um bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos que nós estamos assistindo, nós estamos aqui à disposição da população.
Obrigada. É isso, Mariana, por enquanto são essas informações, mas eu vou continuar aqui no plenário e volto daqui a pouquinho para contar como foi a sessão de hoje. É com você. Obrigada, Marina, pelas suas informações. E a gente segue falando de um projeto essencial para assegurar o direito à moradia para famílias de baixa renda, a regularização fundiária. A vereadora Rose Cruvinel apresentou requerimentos cobrando da Prefeitura a regularização de imóveis em vários bairros aqui de Goiânia e ela atendeu o nosso convite e veio nos visitar. Bem-vinda, vereadora! Bom dia, bom dia! Bom dia a você, bom dia TV Câmara aqui, especialmente bom dia goianiense, a oportunidade hoje de estar falando sobre esse assunto tão importante e que mudou minha vida também. Eu vou explicar por quê. Isso aí, vereadora, conta pra gente por que é tão necessária, né, essa escritura para as famílias que moram aí muitas vezes há tantos anos numa casa sem ter essa garantia, né? Olha, Goiânia, eu fui criado em Goiânia, porque eu vim para cá com 9 anos, em 1958, então a cidade ainda era uma criança. E só existia um conjunto habitacional que era a Vila Nova, as casas populares da Vila Nova. O restante das pessoas mais humildes que vinham do Nordeste, de várias regiões da cidade, à procura de trabalho, da terra prometida, porque nós estávamos vivendo aí aquela marcha para o oeste, onde as pessoas procuravam os locais onde tinham emprego, bom clima, tudo mais. Construíram Goiânia pensando simplesmente nos funcionários públicos que moravam na Avenida Paranaíba e tudo. E os trabalhadores que vieram para cá, os da construção civil, pedreiros, serventes de pedreiros, eletricistas, carpinteiros, as suas mulheres, lavadeiras, cozinheiras, tudo, eles não tinham moradia. Foram se instalando onde dava. Foram se instalando, o que acontecia? Tinha o setor sul, inicialmente, que era o bairro mais nobre, aí criou-se a invasão ali do Areião, que hoje é aquela avenida da 136, aquelas lojinhas, aquela ali era uma área de posse que me tirou do Hospital da Criança como médica pediatra para ir até lá, porque as crianças adoeciam muito e eu não sabia o que acontecia. Não existia saneamento básico, eram barracos na beira do córrego, coisas, tristeza pura. O que aconteceu? Eu larguei a medicina e me candidatei vereadora para ir lutar por aquele povo. Porque eu entendi que médico não resolve o problema de saúde. O problema de saúde é resolvido pela política. E aí começou essa luta. Eu descobri que o pessoal lá não era poceiros, tudo. E eu lutei, porque a minha ideia de posse urbana é o seguinte: eu nunca fomentei uma posse, eu nunca invadi uma terra de ninguém, mas eu acredito que as pessoas que já estão há muitos anos nessas posses, elas têm que ter o direito de ficar ali, porque elas já se estabeleceram. O filho já usa a escola que foi construída para atender a outros, a escola, ela está ali, é empregado doméstico, tem um emprego. Tirar as pessoas daí, igual fizeram, que eu fui contra aquele adensamento da região noroeste, jogando as pessoas lá, sem energia elétrica, sem água tratada, sem nada. Foi um sofrimento que eu acompanhei e lutei muito. Hoje, as pessoas da região noroeste, principalmente do Jardim Curitiba, sabem que eu levei a água, que eu levei a energia, que eu levei até o padrão de energia sem conta. Por quê? Porque as pessoas eram muito carentes e foram jogadas naquelas instâncias. Então eu sempre lutei para que fosse regularizado, logicamente respeitando o meio ambiente, respeitando a propriedade privada, mas também que fosse regularizado, o governo indenizasse aqueles que fossem privados, no sentido de que as famílias permanecessem nos seus locais de origem. Então, consegui o Parque Santa Cruz, que foi feito em cima do lixão, a invasão do Campo do Caçula, aqui no Areião, vários locais da cidade, eu consegui levar escritura. Levei toda a infraestrutura e escritura. E agora ficaram remanescentes. Alguns receberam, alguns por questões até legais, né, de justiça, tudo, ficaram esses anos todos. Mas hoje o prefeito, o Sandro Mabel, tem essa vocação de assentar, legalizar, dar dignidade, porque a escritura da pessoa é a dignidade, é a condição dela poder reformar a casa, poder ampliar, Hoje passaram-se 20, 30 anos e elas estão ali naquela mesma condição por falta de um documento. Então, o Sandro está com isso, então eu resgatei todas aquelas áreas que eu trabalhei no passado. Eu sei que tem muitos outros colegas vereadores que fazem o mesmo trabalho. Tem algumas áreas aí que já tem um vereador e outro mais interessado, que atua mais naquela região. Mas eu peguei todas as áreas que no passado eu conheço, que as pessoas não têm escritura,
e levei o Sandro Mabel no sentido de que a gente possa estar realmente escriturando essas pessoas, dando dignidade, dando condições das pessoas serem realmente felizes, deixar um patrimônio para sua família, já que ela lutou tanto para permanecer ali. Dignidade e segurança, né, vereadora? Porque eles estavam estabelecidos. Segurança jurídica, com certeza. E a gente tem, olha, os requerimentos apresentados pela vereadora Rose Cruvinel, como ela disse, né, pedindo a escritura dos imóveis, se referem a 18 bairros e a gente trouxe esse levantamento, vereadora. Com certeza. Jardim Novo Mundo, Parque Anhanguera. Vamos voltar aqui? A gente tem as informações. Olha, setor Parque Areião, como a senhora falou, Areião 1 e 2. Que ainda falta algumas escrituras. Bairro Anhanguera, Chácara do Governador, foi esse que estava em cima do lixão? Não, é o Parque Santa Cruz. Parque Santa Cruz. A Chácara do Governador foi um loteamento doado pelo Ari Valadão. Era a antiga chácara onde o governo fazia o seu lazer. Então Daí, eles Chácara do Governador. lotearam, assentaram as pessoas, mas muitas até hoje não têm escritura. Então nós estamos nessa luta, é uma região que eu atuo bastante. Está no levantamento. Conjunto Riviera, tem mais bairros, são 18, são muitos bairros, né? Jardim das Aroeiras, Jardim Fernando 1 e 2. Que também foi assentamento, que foi o governo que doou os lotes, mas que não escriturou todo mundo, porque tinha questões jurídicas que passaram esses anos todos e agora a gente está finalizando esse trabalho. E olha só, tem situações também no setor Novo Horizonte, né? Que é um bairro bem antigo, mas passa por essa situação também. Também, porque construiu-se o conjunto, então tinha algumas áreas que eram públicas ou até particulares que as pessoas fizeram posse urbana e não foram legalizadas. Então estão dentro do setor Novo Horizonte, não faz parte do conjunto Novo Horizonte, mas necessita de ser escriturado. Parque Anhanguera 2... Setor. O Parque Anhanguera 2 foi uma grande invasão ali na região sudoeste e que eu ajudei desde também da parte do saneamento, de levar iluminação. Esse bairro foi um dos bairros que eu trabalhei muito. Tem outros vereadores que continuaram, que eu estou 30 anos fora da política. Mas agora eu quero somar meus esforços com todos os colegas no sentido da gente colocar a escritura na mão de todo mundo, do Parque Anhanguera, do setor Pedro Ludovico, da Vila Redenção, todos esses bairros. E que questão tão importante, né? Para unir os vereadores. Com certeza. Setor Pedro Ludovico, Vila Redenção e tem mais também. Para finalizar, Conjunto Veracruz. Conjunto Veracruz, do mesmo jeito do Novo Horizonte, construiu-se o conjunto e algumas áreas são áreas de posse. Vila Concórdia. O Parque Santa Cruz é o bairro que foi feito em cima do antigo lixão de Goiânia. Já tem escrituras lá do passado, desse tempo que eu fui vereador, mas ficaram algumas por questões realmente fundiárias e de legalidade, de justiça, que estavam os proprietários embargaram, tudo que tem. E hoje tem condição de ser escriturado. E o Jardim Bela Vista também, que é um loteamento regular, mas que houve algumas áreas. Ele geralmente construía-se, interessante, construiu o Parque das Laranjeiras, ao redor, que era um conjunto habitacional moderno para aquele tempo. Então ali surgiu invasões no Parque Santa Cruz, no Jardim Bela Vista, em vários setores ali, onde tinha áreas, pessoas... Por quê? Porque era o emprego mais fácil. Era mão de obra para esses bairros que eram construídos assim com a seta. Naquele tempo eram bairros mais nobres, né? Então as pessoas iam ali para perto para ter a escola do filho, ter o posto de saúde, coisas que eles não teriam em nenhum outro lugar. Vereadora Rose, a gente viu ali uma lista grande, né? Uma lista extensa de bairros. A senhora conhece de perto a situação de cada um deles, como a senhora mostrou para nós. Conheço de perto e vem de uma luta antiga. Não é agora que eu já tenho contato com esse pessoal. Eu tenho contato no início, quando eles estavam ali até com mais dificuldade, que esses bairros hoje já receberam asfalto, receberam rede de água, esgoto, iluminação pública. Então hoje já estão bairros organizados, mas só que não são estruturados do ponto de vista jurídico, que é a escritura para os moradores. E agora, com esse levantamento, o que a prefeitura deve fazer? Ela deve conceder essa escritura para os moradores? Não, a prefeitura vai fazer todos os levantamentos, já está trabalhando. Isso é um trabalho que não começou agora. Um governo vai passando para o outro, só que agora existe a determinação do prefeito Sandro Mabel de resolver. Então é diferente. Porque antigamente era aquele processo burocrático. Hoje, além do processo burocrático de estar estudando caso a caso para escriturar, existe a vontade política do prefeito, a vontade política da Câmara de Vereadores. Não só eu, tem muitos vereadores envolvidos e com vontade que isso se resolva também. E isso é muito importante. Para quem mora nesses setores, passa por uma situação como essa, pode procurar o gabinete da senhora, vereadora Rose? Com certeza, qualquer pessoa que está numa situação dessa e que queira ser orientado com o que fazer,
procura o gabinete 10 aqui na Câmara, o vereador Rose Cruvinel com certeza será bem atendido e nós iremos informar em que situação está o projeto dela. Informação muito importante. A gente reforça que esse programa, né, de regularização fundiária de Goiânia busca garantir a documentação de imóveis em núcleos urbanos ocupados informalmente em terrenos do município. São beneficiadas as famílias com renda até 6 salários mínimos. Vamos mudar um pouquinho de assunto porque a vereadora Rose também apresentou um outro projeto muito importante que é o Disque Conselho Tutelar. A ideia é que ele funcione 24 horas para denunciar aí maus tratos e abusos contra as crianças. Olha, o uso de criança para qualquer tipo de atividade que não seja os cuidados e o lazer é ilegal, é crime. Estar com a criança na rua pedindo esmolas, quer dizer, a maioria da população vê uma mãe com a criancinha no braço, dá uma moedinha. Essas pessoas muitas vezes não é nem a mãe, eles alugam a criança para ir para a rua. Então esse desconselho tutelar é um número, igual você diz que é para 190 para a polícia, nós vamos criar um número de 3 dígitos que a pessoa possa ligar e ser atendida a qualquer hora. Qualquer criança em situação de risco tem que ser avisado, porque essa mãe que está lá no sinaleiro, muitas vezes está precisando de ajuda. Então vamos arrumar uma creche para colocar essa criança, vamos encaminhar essa mãe para o mercado de trabalho, mas nós não podemos deixar crianças expostas nas ruas. Às vezes é madrugada de frio, às vezes no sol quente rachando, as mães estão lá com a criança, ou o pai, ou muitas vezes colocando a criança para vender alguma coisa. Isso é crime. A gente não quer criminalizar as mães, porque às vezes a necessidade faz isso. Mas a gente quer corrigir esse defeito, que a prefeitura possa estar assumindo essas crianças no sentido de encaminhar para um CIMEI e que a mãe seja encaminhada para receber um tipo de assistência e que ela não pode dar moedinha na rua pensando que está fazendo uma caridade, porque nós estamos incentivando um tipo de crime, porque estar com criança na rua pedindo esmola também é crime. Ação aí para proteger as nossas crianças. Proteger nossas crianças e proteger as mães também. Muitas vezes elas vão ali por uma necessidade extrema, elas se vê naquele momento, mas aí elas têm que ser orientadas. O município é obrigado a assumir essa responsabilidade de cuidar das crianças e cuidar das famílias da nossa cidade. E a vereadora Rose está atenta. Vereadora, foi um prazer receber a senhora, que papo também, bacana. Viu? Muito bom e estarei aí à disposição. Quero dizer à população de Goiânia que eu voltei não para ficar, nesses 4 anos eu quero fazer por 40, porque eu quero ficar só esse mandato, mas quero todas essas coisas que ficaram no passado e que ainda não foram resolvidas, eu estou aqui para ajudar a resolver. Muito obrigada, um ótimo trabalho para a senhora. Obrigado. E agora um assunto que todo mundo ama, os pets, mais especificamente a nossa convivência com os cachorros. A gente sabe que algumas raças podem ser mais agressivas quando estão nas ruas, por isso os donos precisam tomar um cuidado capaz de eliminar aí qualquer risco, a obrigação do uso de focinheiras em locais públicos. E um projeto aprovado aqui na Câmara hoje regulamenta esse assunto. Vamos ver. Entre as raças consideradas perigosas estão Mastim Napolitano, Bull Terrier, American Terrier, Pastor Alemão, Rottweiler, Fila Brasileiro, Doberman, Pitbull, Bulldog e Boxer. A matéria de autoria do vereador Ronilson Reis prevê advertências e multa para os tutores que não cumprirem as regras. Nós conseguimos aprovar hoje, na segunda e última votação, o projeto vai ser encaminhado para o Poder Executivo para poder ser sancionado. Essa PL veio devido a situações que têm acontecido no município de Goiânia. Nós vimos inúmeros casos de pessoas sendo atacadas, senhor, crianças, pessoas transitando pela cidade, onde os cães de raças Rottweiler, Pitbull, Bull Terrier têm atacado inúmeras pessoas. São inúmeros casos. Várias reportagens de pessoas que foram atacadas por esses cães. Vendo a necessidade, criamos essa CPL que no município de Goiânia, para você que tem esses cães, vai ser obrigatório o uso da focinheira. Por quê? Porque nós vimos que esses cães são perigosos e que têm atacado inúmeras pessoas. Não são casos isolados. É isso aí, vereador, são muitos casos, né? A matéria agora segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. E nós vamos voltar ao plenário. Marina está querendo conversar com a gente, acionou a gente, estamos a postos porque mais projetos foram aprovados, né, minha amiga?
Isso mesmo, Mariana. Muitos projetos foram aprovados em segundo turno nesta manhã e eu vou contar um pouquinho deles para você que está nos assistindo. Bom, do vereador Thiago Guiotti foi aprovada a doação de material esportivo excedente nas pastas da Prefeitura para associações da capital. Da vereadora Daniela da Gilca foi aprovada aí a criação da Política Municipal do Idoso, prevendo medidas de acessibilidade, garantia de direitos, cuidados de saúde, entre outros temas. E outra proposta isenta as pessoas de baixa renda da taxa de poda de árvores, que geralmente é cobrada pela Prefeitura. Essa matéria é do vereador Igor Franco e ele conversou com a nossa equipe. Vamos ver o que ele diz. Hoje, em Goiânia, é cobrada uma taxa em média de 150 a 200 reais para fazer estipação, poda de árvores, pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Então, com esse projeto nosso, que agora já aprovado em segunda votação, vai isentar a cobrança dessa taxa pelo município. Qual a importância disso para a população? Ficava muito caro para eles para solicitar essa poda, esse corte já? Com certeza, 150, 200 reais para quem é de baixa renda faz muita falta ali no final do mês, quando for ali comprar as coisas básicas para a sua sobrevivência e alimentação. Então essa taxa ela visa justamente isso, o poder público continuar entregando um bom resultado para a cidade de Goiânia e as pessoas terem o seu serviço de atendimento e agora de forma gratuita. Todos esses projetos aprovados em definitivo seguem agora para a análise do prefeito Sandro Mabel, que pode vetá-los ou sancioná-los e aí se tornam lei. E eu quero falar também, antes de encerrar a minha participação, que a Heloísa Amaral está cobrindo todos esses assuntos e está preparando reportagens, viu, sobre eles, que você vai acompanhar na nossa programação, reportagens com mais detalhes. E antes de encerrar, eu quero dizer que foi lida hoje a portaria de instalação da Comissão Especial de Inquérito que vai investigar o contrato da Prefeitura com o consórcio Limpa-Gin. Vamos ver então quais são os vereadores que integram essa comissão. São 7 membros. Ronilson Reis, do Bloco Governança, Pedro Azulão Júnior, do Bloco Vanguarda, a Ava Santiago, do Bloco Brilha Goiânia, Welton Lemos, do Bloco Goiânia Limpa, William Veloso, do Partido Liberal, Juarez Lopes, do Bloco Goiânia, Thiago Guiotti, do Bloco Forte. Também foram indicados 3 suplentes que só assumem na ausência dos titulares, Sanches da Federal, Fabrício Rosa e Cabo Sena. E uma notícia quentinha para quem está nos acompanhando, a primeira reunião da SEI já tem data marcada, vai ser amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E você que nos acompanha vai poder ver essa transmissão ao vivo pela TV Câmara. Aqui é assim, né, Mariana? A gente traz todas as informações para o cidadão, para a cidadã de Goiânia, porque se é importante para a cidade, está na TV Câmara. Bom dia para você. Nosso telespectador sempre muito bem informado. Obrigada, Marina, pelas suas informações, pela sua participação. Bom trabalho. E hoje mais cedo teve reunião da Comissão Temporária de Serviços Póstumos que acompanha a situação dos cemitérios da capital. E o repórter Tiago Menezes acompanhou e traz pra gente os detalhes. Pois é, Mariana, finalizado há pouco aqui na Sala das Comissões, mais um encontro da Comissão de Fiscalização de Serviços Póstumos aqui da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Jefferson Abel, um encontro muito importante que inclusive hoje contou com a presença de secretários do prefeito Sandro Mabel. Presidente, uma avaliação de mais um encontro, muita coisa sendo discutida, algumas melhorias também já sendo aplicadas aqui no cemitério de Goiânia. Análise positiva desse encontro. Bom dia, seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia mais uma vez à TV Câmara, que tem sempre feito a cobertura aqui para todo goianiense saber o que nós fazemos aqui para poder melhorar o serviço para a população goianiense. Então, essa comissão hoje ela teve um saldo muito positivo, a gente já viu algumas coisas acontecer, porém há muito que ser feito ainda. Existem algumas pontuações na questão da segurança, na questão da limpeza continuada, enfim, sobre o fundo. Hoje o fundo que existe, ele não está na secretaria que de fato cuida do cemitério de Goiânia, então a gente já vai propor já inclusive a organização desse fundo para que vá para o lugar certo, para que esse dinheiro seja bem investido. Fizemos aqui várias perguntas, umas positivas, algumas perguntas ainda precisam ser sanadas para que de fato a população veja na ponta o benefício desses impostos que são pagos.
no início do ano, vimos vários cemitérios depredados, sujos, mato alto, sem segurança, sem nenhum tipo de atenção à comunidade. Isso hoje já se vê um resultado através dessa comissão. E é isso que a gente quer continuar levando a população goianiense, para que ela veja um resultado fixo e que ele cada dia seja mais graduativo, para que a população veja isso na ponta. Vereador, um ponto importante foi a presença hoje do secretário municipal de Gestão de Negócios e Parcerias, o Zé Neto, que acabou explicando até que algumas melhorias já estão sendo feitas, graças também à fiscalização de vocês aqui dessa comissão. Quais os próximos passos desse grupo de trabalho agora? Sem sombra de dúvida, né? Essa comissão ela tem sido importante através da nossa fiscalização. O próprio secretário nos disse aqui, já foi feito alguns pontos, inclusive ele trouxe hoje a entrega de EPIs aos colaboradores, que na última visita que a gente fez ao cemitério Santana não tinha nenhum tipo de equipamento, foi entregue no último dia 28, já através de uma cobrança dessa comissão. Os próximos pontos agora é continuar apurando, já fazer documentos propondo já a regularização do fundo, regularização para que tenha de fato fixo limpeza e segurança nesses cemitérios, vendo a quantidade de funerários se são de fato se comporta o atendimento à cidade de Goiânia, tendo em vista que Goiânia tem crescido a cada dia, a quantidade de cemitérios. Hoje teve a participação, inclusive, também do sindicato de funerários aqui nessa comissão. Então, tem-se avançar muito em vários pontos para que, de fato, a lei que existe hoje sobre as funerárias de Goiânia, sobre o cemitério de Goiânia, seja aprimorada e a população possa ver esse reflexo na ponta. Esse é o nosso objetivo, que a população veja o trabalho do parlamento. Vereador, parabéns pelo trabalho, pela fiscalização e conto sempre aqui com a TV Câmara na cobertura dessa comissão importante. Eu que agradeço uma vez mais, parabéns à cobertura da TV Câmara e a você, né, a morador, você que faz parte da população goianiense, que confia no nosso trabalho. Nós estamos aqui para poder dar o respaldo que vocês tanto merecem e precisam. Eu sempre digo, a população paga muito imposto e na ponta ela não tem visto resultado. Ela não tem dificuldade de pagar imposto. Eu tenho certeza disso como um cidadão que paga imposto, mas que também tenha resultado, para que esse imposto seja refletido e tenha resultado na ponta. E é isso que nós queremos levar à população goianiense. Obrigado, então, vereador Jefferson Abel, presidente dessa comissão. E é isso, então, Mariana. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Lembrando que a comissão ainda tem um prazo aí de mais de 100 dias, né, para averiguação, fiscalização e também para encontrar soluções para esse setor tão sensível aqui na capital, que é a parte dos cemitérios. Volto com você nos estúdios, Mariana. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E agora vamos falar da ampliação do prédio da Câmara, que vai permitir um atendimento ainda melhor para você, cidadão e cidadã de Goiânia. O presidente Romário Policarpo vistoriou a obra, que já está quase pronta. E a repórter Maiara Karamaski acompanhou essa visita. A Câmara foi ampliada com um novo pavimento que passa pelos últimos ajustes para ser entregue à população e aos servidores. Para conferir tudo de pertinho, o presidente Romário Policarpo fez uma vistoria no local. Os amplos corredores contam com iluminação natural. Os gabinetes, comissões e salas de reunião aguardam a montagem de móveis, instalação de equipamentos e aparelhos de ar-condicionado. A gente acredita que até o final do mês agora, entre o dia 20 e 30, nós entregaremos já essa parte ampliada. São só partes finais aqui que precisam ser feitas. E lembrando que a gente não parou a Câmara Municipal aqui durante a obra. É claro que tiveram algumas interrupções, mas foram poucas. E a gente está muito feliz agora de poder fazer essa entrega, uma entrega para a sociedade. É a oportunidade dos vereadores terem mais espaço para fazerem os seus trabalhos e também, que é o principal, receber o cidadão aqui. Todo esse espaço vai ganhar vida com os trabalhadores dos gabinetes, das comissões e com os cidadãos goianienses. Os 1.500 metros quadrados de obra abrigam 9 gabinetes, sendo 3 deles com adaptações para pessoas com deficiência. Para o presidente, modernizar e manter a sede da Câmara no centro de Goiânia é uma escolha estratégica pensada em orçamento, mas principalmente na valorização do setor. Compromisso em atender a população, mas também reforça o compromisso com o patrimônio público. Nós estamos falando aqui de uma obra que custou menos de 7 milhões, havia necessidade da ampliação da Câmara Municipal, até para que a população pudesse ser melhor atendida, que tivesse um espaço mais qualificado. E a gente tinha 2 opções à época, a construção de um novo prédio, que gerava em torno de 120 milhões, ou a reformulação desse prédio aqui com ampliação, que custou menos de 7. Então a gente optou aqui pelo mais barato, optou inclusive por valorizar o centro da cidade, que vive um momento de transformação, que vive um momento da sua requalificação.
Então, acho que aquele prédio que representa o esforço popular, que representa todos os cidadãos goianos, ele está aqui, está centralizado aqui no centro, e por isso a gente preferiu manter a Câmara Municipal aqui no centro e ainda fez uma economia de mais de 110 milhões. É isso aí, a Câmara trabalhando para oferecer mais serviços de qualidade para toda a população de Goiânia. E assim eu me despeço, você fica ligadinho na nossa programação pelo canal 3.3 da TV Aberta e nas nossas redes sociais. A qualquer momento, novas informações. Bom dia para você, até já!